Eu confesso aos irmãos que eu vou ser breve nas minhas considerações. E eu tenho certeza que o Espírito Santo trará um despertamento para todos nós aqui hoje. Diz assim, Mateus 19:6. Por isso, a versão que eu estou usando aqui, a King James, por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Amém? Amém. Eu vou discorrer sobre o óbvio para vocês, sobre princípios espirituais que são eternos, portanto, imutáveis. Nós estamos na atual conjuntura social vivenciando um momento muito único, muito ímpar da história da nossa espécie, da história da humanidade. Não sei se vocês têm percebido essa crise, essa inversão completa e total de valores. Não há mais uma definição clara de papéis, ou seja, o homem ocupa um papel na atualidade que nunca ocupou. A mulher ocupa também um papel na atualidade que nunca antes havia ocupado. E o que nós estamos presenciando é o surgimento, como dizem, vou abrir aspas aqui, novas concepções, novas modalidades de família. E toda vez que a gente foge do padrão original, a gente está violando um princípio que é imutável e as consequências, elas sempre vêm. Qual é o padrão original, pastor? O padrão original é: Deus criou uma mulher para um homem, os uniu e os abençoou. Por isso, no Gênesis 2:24 está escrito: portanto, deixará o homem pai, mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É interessante que o escritor pontua primeiro o abandono, o deixar o pai, e depois a mãe. Por que será? E por que será que a Bíblia nos diz que deixará o homem? Porque casamento, reverendo Fabrício, não é coisa para menino. Não é coisa para amador e não é coisa para aventureiro, é coisa para homem. Por isso, o homem tem que deixar primeiro o pai, uma figura de proteção e de provisão. Tem que haver uma renúncia afetiva, sentimental, mas também tem que haver uma renúncia material e financeira. O homem que entende o seu propósito, ele não tem dificuldade de fazer essa renúncia, abandonar o pai, porque agora ele vai presidir, ele vai encabeçar uma nova família. Ele agora preside uma geração inteira, uma descendência inteira, e não pode mais depender do recurso e da provisão do pai. Agora ele, de provido, se torna provedor. De protegido, agora se torna protetor. Daquele que consumia a produção do pai, agora ele é produtor, ele é quem tem que produzir. E no segundo momento, deixará sua mãe. Enquanto o pai fala de provisão, de proteção, a mãe fala de afetividade, de acolhimento, de carinho. Portanto, o casamento é um desafio, é uma proposta e é um propósito de Deus para homens, não para machos. É diferente. Há uma clara distinção entre os machos e os homens. O que nós mais vemos na atualidade são machos, mas a figura do homem está em extinção. Não sei se vocês compactuam com a minha linha de raciocínio. Mas falando sobre expectativas e realidade, reverendo Fabrício, se eu pegasse aqui aleatoriamente alguém para definir didaticamente para mim, qual é a diferença para você de expectativa para realidade? Como você definiria para mim, do seu jeito, à sua maneira, com as suas palavras? Para você, qual é a diferença de expectativa e realidade? Expectativa é o que a gente espera, a realidade é o que a gente está vivendo, o que a gente tem. Maravilha! Expectativa é aquilo que você idealiza, aquilo que você projeta. A realidade, de fato, é aquilo que você tem de tangível, de palpável e de concreto. Eu vou falar aqui sobre 4 gerações responsáveis pelas desestruturações familiares que nós estamos vivendo. O que te levou a se casar com essa pessoa que está do seu lado? Puxa, pastor, é porque eu achei o homem mais bonito do mundo. Parabéns! Eu também encontrei a mulher mais bonita do mundo, há quase 30 anos atrás. E claro que sem perca de tempos, eu decidi me casar com ela.
Mas para você agora, o que te levou a estar do lado dessa pessoa? Quais foram as causas reais, os motivos reais que te levaram a escolhê-lo ou a escolhê-la? Porque foi Deus que ele falou para mim, pastor, de fato. Como é que foi esse recado, essa mensagem? Como é que foi essa fala de Deus? Você ouviu uma voz como de trovão falando ao seu coração, ao seu ouvido? Como foi que Deus falou para você que era ela? Temos visto muito isso, essas escolhas, muitas vezes precipitadas, e o saldo depois é colocado na conta de Deus. Fica tranquilo, porque não é exclusividade sua. Adão fez isso. A mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não tivesse me dado, estaria tudo certo, tudo tranquilo. Fazemos isso. Mas eu disse que falaria sobre 4 gerações responsáveis pelas desestruturações familiares. O que de fato te levou a escolher essa pessoa? E, gente, essa é a segunda decisão mais importante que podemos fazer. Qual é a primeira? Receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador da sua alma. Não foi uma escolha consciente, porque havia uma barreira espiritual. Eu e você estávamos mortos em ofensas e pecados. Ouvíamos falar de Jesus, ouvíamos falar do Evangelho, ouvíssemos uma bela melodia como essa que está adorando a Deus. Qual era a sua reação natural? Repulsa, aversão. Porque estávamos mortos em ofensas e pecados. Nada que diz respeito a Deus, para nós, era interessante ou era atrativo. Você pode ser a exceção, que é a minoria. Mas de fato só tínhamos prazer naquilo que se contrapunha aos princípios da palavra, aquilo que nos levava para longe de Deus. E aí o Espírito Santo nos alcança com a palavra, e aquele coração insensível, rebelde, alienado de Deus, é impactado pelo Espírito Santo, é fulminado pela marreta da palavra, e então essa sementinha alcança o mais profundo do nosso ser, e por uma intervenção do Espírito Santo, ela brota, germina, cresce e começa a dar fruto. Resultado, você está aqui. Você que era insensível para Deus, se tornou sensível às coisas do Espírito Santo. Ouvindo um hino, uma canção como essa, é possível até que isso toque o mais profundo do seu ser, e não haverá dificuldade nenhuma para que lágrimas comecem a brotar nos seus olhos, porque hoje você não mais está morto, você está vivo, você ressuscitou para Deus em Cristo Jesus. Amém. Está caminhando com a esperança de um dia morar com Ele no céu. Essa é a minha, é a sua, é a nossa esperança. Portanto, vocês não são mais pessoas comuns. Você não é normal. Ipsis literis, você não é uma pessoa normal. Você não vê como veem, você não ouve como ouvem, você não sente como sentem, e você não pode agir como agem, você não pode fazer como fazem, porque fazem, para quem fazem é diferente. Você é regido por leis superiores, por princípios superiores. E diga-se de passagem, você é alguém que está vivo e que vive e convive com mortos e entre mortos. Quem não está em Cristo está morto espiritualmente falando. E a não ser que haja uma intervenção divina, como no seu, no meu, no nosso caso, essa pessoa, por mais que escute, porque escutar é uma coisa, ouvir é outra, jamais alcançará a iluminação necessária para se arrepender, para se converter e ser inserido do reino das trevas no reino da luz. Portanto, você não é normal, você não é natural. Os princípios que regem quem está lá não se aplicam a você, não se aplicam a mim. Os princípios que se aplicam a nós são esses aqui, ok? Isso tem sérias implicações, porque você, na maioria das vezes, estará na contramão da lógica, da racionalidade. Você sempre será o contraponto. Mas chegou fulano, ai meu Deus do céu, vamos mudar de assunto, porque nem esboça um sorriso. Nada do que a gente está falando aqui agrada, mas também, né, o crentinho, é o santão, você sabe, né? É o que se acha melhor que todo mundo. Não, você não tem esse padrão de pensamento, mas é a leitura que fazem. Voltando aqui então para as nossas 4 gerações responsáveis pelas desestruturações familiares que a gente presencia. E a pergunta de $1 milhão é: o que te levou a escolher a pessoa que está do seu lado? Essa é a segunda decisão mais importante que um ser humano pode tomar.
a pessoa ao lado de quem eu vou envelhecer. Imagina o pastor William já próximo dos 50, ranzinza, rabugento, metódico, previsível ao extremo. Minha esposa que está ali é testemunha ocular do que eu estou dizendo. Ainda mais, meus queridos irmãos, que eu fui descobrir um TDAH já na fase adulta. Fui descobrir um TOD já na fase adulta. E eu confesso a vocês que lá atrás, várias vezes, eu considerei que eu estava na antessala da loucura, porque isso aqui não desligava, não parava. E em casa tudo é assim, por cores, por tamanho, por datas. E quando eu chego e alguém simplesmente arreda milimetricamente para passar o disparador e volta exatamente para o mesmo lugar, eu digo: quem mexeu aqui? Você está brincando? Não estou brincando. Alguém mexeu aqui. Como que você percebeu? Estava um milímetro para cá. Gente, não é fácil conviver com o pastor William. Vocês acham que eu sou essa pessoa amistosa, amigável, afável, sempre sorridente que vocês estão vendo aqui? Claro que não! Quem está de trás das cortinas, que é a minha esposa, sabe o que eu sou. Misericórdia, pastor. Hipocrisia, incoerência, não. Originalidade. Eu não sou um demônio, né? Nem um monstro. Mas eu sou esse cara metódico, que odeia sair da rotina. Gente, vocês não têm noção da bateria social minha, como é que é? Já está zerando. Eu estou falando aqui 11 minutos. E já foram 99% da minha bateria social, porque isso me consome. Vocês não estão percebendo o grau de dificuldade minha para falar para vocês aqui, não? Estão vendo que eu estou vermelho? Não? Para quem não falava, porque sofria de uma timidez incomensurável, e quando tentava, a gagueira tomava conta, eu ficava tremendo, achando que ele ia infartar. Pastor, como se explica isso? Milagre. É uma das consequências de se receber Cristo na sua vida. Amém. Voltando aqui então, por que você escolheu essa pessoa que está do seu lado? A sua segunda decisão mais importante. Imaginem amanhã eu com 70, já sem dentes na boca, e quem sabe os netos põe o vovô William para fora para tomar sol. Vô, me conta como é que era a história, como é que era na sua época. Eu já me considero das antigas, né? Quem é da geração MacGyver sabe que não é fácil vivenciar com as transições em curso. Eu sou da geração MacGyver. Sou de uma época que fazíamos bomba, usando bomba de mascar e um blitz. Por isso nós sobrevivemos às intempéries existenciais. Mas por que foi que você escolheu essa pessoa que está do seu lado? Não fale, apenas pense. Qual foi a razão? Quais foram os motivos que te levaram a escolher alguém ao lado de quem você vai passar o resto da sua vida? Entenda uma coisa: se a estética foi o que norteou a sua escolha, meus pêsames, porque logo vai passar. Pressão atmosférica e efeito gravitacional, dentre outros fatores físicos, vão inferir nessa estética. Tudo cai um dia, gente. A expressão facial, os músculos, é óbvio, é um fator natural da existência, é um ciclo vital. Isso que eu falo como alguém que está estudando ciências biológicas, intrigado por alguns fatores atípicos, a meu ver, que não deveriam existir. Mas o que te levou a escolher essa pessoa? Perfil, a seriedade, a honradez, ou como eu já disse, foi Deus que falou para você escolher. Você foi tudo certo. O que te levou a estar do lado dessa pessoa, em tese, foi a necessidade. As necessidades norteiam todas as escolhas que fazemos e todas as decisões que nós tomamos. Você tinha uma necessidade, fosse de foro afetivo, fosse de foro físico, fosse de foro espiritual, não importa, mas o que te colocou do lado dessa pessoa foi uma necessidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Foi uma necessidade. E esse é o problema. Porque a expectativa é filha da necessidade, mãe da frustração e avó da decepção. São as 4 gerações responsáveis pela desestruturação familiar. Vou repetir: a expectativa é filha da necessidade,
mãe da frustração e avó da decepção. A necessidade, senhoras e senhores, ela tem o poder de maximizar, exponencializar, e também tem o poder de minimizar. É por isso que a sua necessidade te levou a maximizar, a potencializar, ou a exponencializar só o que tinha de bonito e de bom, quando você foi decidido. É verdade. É por isso que muitos dormem ao lado do príncipe e acordam do lado do sapo. Dormem do lado da princesa e acordam do lado da bruxa, porque a sua necessidade maquiou a realidade. Lembram-se de Esaú, que vinha do campo depois de um dia exaustivo de caça e não conseguiu encontrar nada? Jacó estava preparando um suculento guisado. O cheiro apanhou Saul no caminho. Ele disse: meu irmão, pelo amor de Deus, não dá um pouco. Estou prestes a morrer de fome, estou com hipoglicemia, o açúcar caiu, estou tonto, tendo vertigem. Jacó, olha, eu faço uma troca. Você sabe, né? Não dá para ficar dando as coisas para as pessoas. Que troca que você quer? Quer o arco e flecha? Não. Quer a espada? Não. A lança? Não. Eu quero o direito da sua primogenitura. Primogenitura. O que eu vou fazer com isso? Estou quase morrendo de fome. Bora lá, tapacar o prato. Acordo fechado, acordo pega aqui, então. Os céus são testemunhas do nosso acordo. A primogenitura, a partir de agora, é minha. Estou nem aí para a primogenitura. Quantas vezes a necessidade nos leva a negligenciar o que nunca deveria ter sido negligenciado? E depois nós vamos terceirizar a responsabilidade. O cão é ocupado, Deus é ocupado, o pai é ocupado, a mãe é ocupado, o pastor é ocupado, o vizinho é ocupado, você nunca foi, jamais será. Mas, na verdade, a culpa é sua. Eu vou tocar num ponto aqui. Eu pedi autorização ao reverendo Fabrício para falar sobre isso. Apesar de todos vermos a mesma coisa, nós não enxergamos da mesma forma, meus irmãos. Ver é uma coisa, enxergar é outra. Todos vemos com os órgãos da visão, os olhos, o globo ocular, toda a terminação nervosa que conecta esse órgão ao cérebro. Isso é ver? Aliás, o que vocês estão vendo aqui? Microfone. Que cor é o microfone? Dourado? Alaranjado? Amarelado? De que cor é o microfone? Vocês têm certeza disso, gente? Sim ou não? E se eu afirmar para vocês que o microfone não é prateado? E provar para vocês que não é? Alguns hesitaram, está vendo? Quando você é confrontado com a sua convicção, se você não tem inteireza ou plena certeza do que defende, do que acredita, você hesita. Nós estamos todos vendo o microfone, mas nós não enxergamos da mesma forma. Sempre que eu olho para esse instrumento de comunicação, eu viajo no tempo. Me lembro até hoje da minha primeira pregação, que durou 40 minutos, e para mim durou uma eternidade, porque nos primeiros 10 minutos eu consegui falar 200 né. E eu só acreditei porque gravaram. No final da mensagem, meu pastor me chamou no gabinete pastoral, pensava eu que era para me felicitar. Primeira pregação. Quanto tempo você quer vir? Eu falei, 40 minutos. Preparei o mês inteiro para falar 200 né em 10 minutos. Jesus cura, né? Jesus liberta, né? Jesus salva, né? Eu quase saí de lá em crise depressiva. Verdade? Sempre que eu olho para esse instrumento, eu vejo uma forma de ampliar o meu campo de alcance vocal e levar a palavra às pessoas. Percebe que apesar de vermos a mesma coisa, nós não enxergamos da mesma forma, porque o enxergar é condicionado. Princípios, critérios, valores, crenças muito próprias, muito únicas, muito pessoais. Mandamos para uma floresta, uma mata virgem, um biólogo e um lenhador, ombro a ombro, olhando para a mesma coisa, para o mesmo cenário. Estão vendo a mesma coisa, mas estão enxergando da mesma forma? Porque você vê com os olhos, mas enxerga com a mente. Isso é neurociência. O biólogo olha para tudo aquilo como um santuário a ser preservado. Isso aqui é intocável. Ele hesita para manter contato físico com uma minúscula folha. É uma mata virgem. O lenhador já olha para tudo aquilo, contabilizando quantos metros cúbicos de madeira ele tem. Vou ficar rico.
Eu vou detonar isso aqui. Na vida, no campo prático, principalmente no relacional, é assim. Então, o que te colocou do lado dessa pessoa, verdade seja dita, foi a sua necessidade, foi a sua carência. Independentemente de em que ou em quais esferas estava essa necessidade, afetiva, espiritual, financeira, social. E o problema, como eu disse, é que a necessidade, ela gera o quê? Expectativa. E a expectativa, involuntariamente, nos leva a fazer uma projeção futura. Você não vê a hora, você conta os dias, os minutos e os segundos, para que esse símbolo de eternidade esteja no seu dedo ao lado esquerdo, não é assim? Eu contava até os segundos. Eu não sirvo de base. Já contei para vocês que eu tenho algumas especificidades cognitivas. Mas na semana que antecedeu eu nem dormia mais. Tirem 20 quilos aqui e vocês constatarão o que foi do pastor William que chegou no altar. A caricatura, como disse um pastor meu, chegou só a armação de paletó lá na frente do altar. Ridículo, mas é verdade. E já vão para quase 30 anos. Não foi fácil, nem para mim e nem para ela. Eu acho que mais difícil para ela. Primeiro que casou com alguém que não tinha um mínimo de estrutura financeira, não tinha um mínimo de estrutura familiar. Eu não tive referencial de paternidade nem de maternidade. Como assim, pastor? Conhece seu pai, conhece sua mãe. Você conhece meus genitores. Ser genitor e genitor é uma coisa, pai e mãe é outra completamente diferente. Nada dói mais, nada cria mais lacunas emocionais do que ser órfão de pai vivo e de mãe viva, para os quais a sua existência é completamente irrelevante, tanto faz se está aqui ou não. E conviver com isso depois da tomada de consciência não foi nada fácil, como ainda hoje não é. Então eu vim para um casamento, menino, tinha 18 anos, recém-completados, e ela 16. O primeiro lugar que nós fomos morar foi um cômodo de bar. Devia dar essa ilha toda aqui. Deixa eu mudar essa ilha toda. Ali era a nossa sala, nosso quarto, nossa cozinha, era tudo. Quando era época de chuva, muitas vezes ficávamos lá de fora, que molhava dentro, que lá de dentro. Eu passava pela pangoteira, uma fita asfáltica. Ela nunca teve garantia nenhuma. Lembro que quando perdemos nossa primeira filha, e essa é uma das cicatrizes que carrego, como disse Paulo, ninguém me inquiete, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vocês acham que alguém que tem 40 e poucos com cara de 60... Irmãos, eu assumi o meu primeiro campo missionário 33 dias depois de casado, e no próximo dia 22 de setembro eu completo 27 anos de pastorado. Eu assumi um campo com 15 igrejas, quase 3 mil membros, eu com 18 anos e minha esposa com 16. Fui fazer faculdade depois de casado. Veio a gestação da nossa primeira filha, estávamos no campo missionário, longe daqui, não conhecíamos ninguém, sem suporte financeiro nenhum. Fomos com a cara, com a coragem, e como se dizia na minha época, vai pela fé. E fomos pela fé e também pela ignorância, imbuídos de um senso de responsabilidade em cumprirmos com o propósito que Deus tinha me colocado sobre os ombros. Perdemos nossa primeira filha, quase perdi a minha esposa por complicações do parto. São algumas das marcas que nós carregamos. E anos depois regressamos para cá. Quando eu digo a vocês, eu não estou fugindo do tema proposto, essa construção retórica e argumentativa que eu estou fazendo aqui é proposital e é premeditada para te entregar algo desafiador na sequência. Mas quem não conhece de fato o pastor William e a missionária Rosiane, a minha família que ele está, porque esse é o meu cartão de visitas. Meu cartão de visitas não são os mestrados que eu tenho na parede, não são os doutorados, não são os 30 livros que eu escrevi, dos quais 2 eu publiquei com recurso próprio.
sendo garçom à noite, servente de dia, pintor de domingo. Não são os 72 e-books que eu escrevi com temáticas variadas, não são as 32 palestras, os 3 periódicos que eu escrevo diariamente, não é nada disso. Vê o cartão de visita da minha família. O que credibiliza um homem, antes de ser de Deus, tem que ser homem. Homem de Deus, sua família. Quem não consegue ser sacerdote dentro da própria casa, desculpe, não se faz merecedor de estar à frente de um sacerdócio ministerial, denominacional ou eclesiástico. E como manter esse posicionamento exige um nível de comprometimento absurdo, chega a ser sobre-humano, porque é antinatural. Isso está cada vez mais atípico, incomum e antinatural. Um homem ao lado de uma mulher, pai de filhos, que é produtor, provedor e protetor da sua casa. A gente está em desuso, isso é retrógrado, isso é obsoleto. Imagina, isso é inaplicável. Isso é para os arcaicos, e eu estou entre eles. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque a família não está em crise. Ela estava. A família já está em óbito há anos. E o nosso papel é sermos o protagonista ou os protagonistas de uma nova história. O seu propósito não diz respeito só a você, mas ao contexto no qual você e eu, nós estamos inseridos. Uma grama de exemplo pesa mais do que uma tonelada de palavras. A maior proclamação de Cristo que sai de mim não é a verbalizada, não é aquilo que eu estou oralizando. É quem olha para mim. Eu sou a única Bíblia que muitos irão ler. Eu sou, como disse Paulo, a carta lida entre vocês, entre os ímpios. Entre eles, talvez cheiro de morte, para a morte, mas entre vocês, cheiro de vida. E lá estávamos nós, depois de perdermos nossa filha, regressando e começando do absoluto zero. Aliás, foi onde passamos os últimos 20 anos da nossa vida. Quando almoçávamos, não tínhamos a certeza que íamos jantar, e vice-versa. Essa foi a minha vida, profissional e ministerial. E hoje eu acredito que por implicações espirituais, por implicações paternas e maternas, conflitos interiores que eu tinha com essas duas figuras, e que enquanto eu não resolvi, eu não tirei o óbice espiritual que me impedia de avançar e de prosperar. Quem é o pastor William? Pai, marido, sacerdote. Alguém que, como você, tem dificuldades ainda hoje no casamento, e por isso eu sempre digo, ali minha esposa, ela mereceria o Nobel da Paz, porque outra, lá atrás, teria ido embora. E quando as coisas começaram a se acertar e a ficarem no mínimo próximo de normalidade, ela decidiu: você vai fazer faculdade primeiro, você vai estudar primeiro, eu se der, quando der eu faço. E lá estávamos nós, meninos ainda, eu com 22, para compensar os anos que eu perdi, porque eu abandonei o ensino médio na metade da segunda série, com 18 anos, para ir ser pastor e fazer missões. E fui correr atrás do prejuízo anos depois. E hoje, quando eu olho para trás, lembrando de que muitas vezes, como eu disse, ver uma coisa e enxergar é outra, quando eu olho para o que está, aquele papel emoldurado, para mim não é uma mera conquista acadêmica, ali é sangue, suor, é renúncia, é fome, é ir para a faculdade depois de 3 meses de inadimplência, chegar na porta sob chuva e ser mandado de volta para casa, porque enquanto a situação não se resolvesse, eu estava impedido de assistir aulas. Me lembro que voltei para casa, sob chuva, e eu jurei para mim mesmo que aquilo nunca mais se repetiria. E hoje, mais de 20 anos depois, eu digo que envolvimento é uma coisa, comprometimento é outra. O ajustamento à vida de casado não exige envolvimento, exige comprometimento. O envolvimento te exige um sacrifício menor, uma renúncia menor, mas o comprometimento te exige a própria vida. Jesus não estava envolvido com a nossa causa de salvação, ele estava comprometido. E o desfecho seria a cruz. Essa é a diferença. Então, 20 anos depois, quando eu olho para trás, e como eu disse a vocês, bolsista sempre, nunca tive condição de pagar a facul. Nunca, sempre bolsista.
E o tratamento dado a um bolsista é diferenciado. Ele nunca está numa área VIP, está sempre na turma do fundão. Para ele é o que sobra, se sobra. Se não sobra, está tudo certo, bolsista. E eu sempre chegava em primeiro. As maiores notas, e às vezes eu percebia que meio a contragosto eu era convidado à frente para falar o esforço pela conquista. Hoje, meus caros, eu sempre digo a minha esposa, isso não é a minha maior conquista. Minha família, depois da salvação da minha alma, é o meu maior patrimônio. Minha maior conquista é a minha família. Mas hoje eu contabilizo 8 graduações, 14 pós, 3 mestrados e 2 doutorados. Isso não me alterou em nada, porque eu admito e reconheço a minha insignificância. Nas palavras de Paulo, ó profundidade tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. É infinito. Eu sou a ponta do alfinete do Pacífico. Mas pega esse princípio. Deus só pode usar o que você tem, inclusive para abençoar o seu casamento e para mudar a história da sua família. Deus não trabalha com o que você não tem. Quantos pães tens? Quantos peixes? Traz para cá. Moisés, o que tens nas mãos? Um cajado. Mais atrás, o exército mais poderoso do mundo. E diante dos meus olhos, o mar vermelho. O que você tem nas mãos é suficiente. Davi, o que tens? 5 seixos e uma funda. Na cintura, o alforje de pastor. Que é a mão esquerda do cajado. É suficiente. Eu quero ser uma voz profética na sua vida aqui hoje. O que você tem é o suficiente para Deus mudar a história da sua família inteira. Amém. Você não precisa focar no que não tem. Pelo amor de Deus, isso é uma estratégia das trevas, manter o seu foco no que você não tem. Porque quando você faz isso, você se condiciona a agir quando estiver em, ou a fazer quando tiver o que ainda não tem. Então, mesmo não estando em, ou não tendo o que, hoje, decida para si próprio, consigo mesmo, tomar a iniciativa que a sua família precisa. Mexa-se, assuma ou reassuma o seu papel de ser o homem dessa casa, de ser o homem dessa família. Expectativas resultam de Necessidades. e geram frustrações e decepções. Porque você vem para o casamento movido pela necessidade e fazendo uma projeção futurística, alimentando pela expectativa. Vai ser um mar de rosas. Meu Deus, agora é só vitória. Agora é assim? Ou só eu que cantei isso aí? Eu acho que foi reverendo Fabrício. Foi só eu que cantei, agora é só vitória. Não. E de repente você se dá conta de que os boletos começam a chegar. Nossa. Meu Deus, dia chuvoso, amor, o gás acabou. De repente você vai ligar a televisão e se dá conta de que a luz foi cortada. Gente, eu vivi 2 ordens de despejo. Ou uma, né, amor? Vocês não têm noção. Eu conheci o inferno em vida. E no meu caso eu tinha um agravante. O pastor de vocês não paga aluguel. Porque você não tem identidade quando é ministro. Você não tem cor, não tem raça, não tem nem sexo. É um pastor. E a família também é dessa herança. É a filha do pastor. É a esposa do pastor. É o neto do pastor. Todo mundo pastor não tem nome. Tudo remete ao pastor. Eu digo a minha esposa sempre, tem dia que eu tomo cada susto, eu estou na fila do mercado procurando uma coisa. Pastor William, olha assim. Quem é? Paz na boa noite, tudo bem, tudo bem. Família está bem? Tá. E o senhor está congregando aonde? Gente, quem é essas pessoas? E em tudo que é lugar. Você está no pedágio? Paz, pastor William, tudo bem? Boa viagem. Gente, quem é essa pessoa? Isso acontece. Claro que a idade não está ajudando muito. Esses lapsos memoriais ficam frequentes a partir desse ponto. Mas o que te trouxe ao lado dessa pessoa foi a sua necessidade. E uma expectativa, porque eu quero acreditar que muitas vezes foi frustrado. Sim ou não? Sim. Só uma pessoa. As suas expectativas em relação ao seu parceiro, à sua parceira, nunca foram frustradas? Sim. Quem não foi, me ensina a receita depois, por favor. Eu vou comprar e vou, inclusive, empacotar isso e vender na favor do público. Quem nunca se frustrou no casamento aí? O arroz nunca demorou na sua casa, não? É claro que nem todo mundo é TDAH, nem todo mundo é toque, igual o pastor William, né? Em que coisas tão inexpressivas são uma matança, uma tempestade no copo de água.
Mas você nunca frustrou com essa pessoa, nunca se decepcionou. É por isso que o casamento não é terreno fértil para amadores e para aventureiros, é lugar de homens e de mulheres. Porque, como o próprio Deus disse, já não são mais dois, mas são uma só carne. Gente, isso é uma fusão. Tentou misturar água e óleo já? Quarta, quinta série, aula de ciências. É uma mistura homogênea, não é? Água e óleo? Não não consegue misturar. Se você coloca álcool na água, você não consegue separar, mas o óleo, você pode achacoalhar que é para cima. Homens e mulheres estão aptos, eles possuem o traquejo necessário. Não vou falar de inteligência emocional e nem de gestão emocional, porque eu entraria em questões que são antropologia bíblica. Emoções são alma. Não sei se eu já disse isso para vocês. A alma é a sede, o centro das suas emoções. Onde é que você fica eufórico? Alma. Nervoso? Alma. Ansioso? Alma. Angustiado? A minha alma está profundamente angustiada até a morte. É alma. Gestão emocional é gestão ou gerir ou administrar a própria alma. E quem não está em Cristo não consegue fazer gestão emocional. Mas quem está em Cristo consegue, porque a gestão e a administração da alma é feita pelo Espírito, que agora em Cristo já ressurgiu em novidade de vida. Amém. Não está mais sob o domínio da velha natureza adâmica, agora é regido pelo Espírito Santo. Na verdade, o seu Espírito e o Espírito Santo estão em sincronia, e ele testifica no seu Espírito que você se tornou filho e filho de Deus. Então, para fechar aqui a minha fala, já por demais longa, cansativa, é visível pela expressão facial da maioria. A expectativa é filha da necessidade, mãe da frustração e avó da decepção. O que fazer quando você se dá conta? Porque em algum momento você vai ter um insight que essa pessoa, nem de longe, era quem você achou que fosse. É verdade. Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Certeza? Eu estou ficando preocupado, pastor. Eu acho isso, pastor, é assim mesmo. Tem mais perspectiva. Ou será que a minha fala está por demais áspera e indigesta? Não. Gente, eu quero voltar no próximo ponto, viu? Para sentar aqui, eu vi. Vocês não me convidam mais. Olha, o tipo dele falou assim: vamos chamar o pastor para o pastor. Pastor, vamos convidar outros. É normal as frustrações. Boa notícia, tá? Duas notícias, number one, number two. A primeira delas é que você não mais se decepciona no nível e na intensidade que já se decepcionou. Number two, notícia má, você continuará a se decepcionar com essa pessoa. Certo? Não tem jeito. É uma fusão, os dois são a sua carne. Bora lá criar um cenário hipotético para você entender o grau de dificuldade que é os dois se tornarão para o futuro. Mas são. Os dois serão uma só carne. Vamos pegar duas condicionantes: hereditariedade de um, meio contexto social, hereditariedade, meio contexto social de outro, valores diferentes. Nós estamos juntando muitas vezes uma bióloga com um lenhador, um quer preservar, o outro quer explorar. Essa que é a realidade. Um quer ir, o outro quer ficar, o outro quer ficar, o outro quer ir. E quando acontece no horário do culto, daí você chega no templo, como dizia o meu pai, troncudo, não consegue disfarçar que está numa frustração, porque queria ir com a camisa rosa, mas ela insistiu que você fosse com a branca, porque era perfeita para o momento, para a data, para a oportunidade. E você diz que se veste para si, não se veste para os outros, mas ela diz que é ridículo ir com essa camisa, porque afinal de contas, quem manda em você é ela. Ela usa a Bíblia ainda. Você não tem poder de submissão, aplicou. É Deus. Você vai vestir o que me agrada. Será que é só eu que passo por isso? Eu pensei, não é só eu. Você não vai com esses sapatos. Eu tinha um tênis, o último dia que eu estive lá na sede do templo, eu estava com ele. Estava abrindo a boca de jacaré, mas era um tênis que eu amava. Eu não sei qual foi o mistério do desaparecimento dele.
Você não sai comigo mais com esse tênis no pé. Você está me matando de vergonha. Dá a impressão que não tem outro sapato. Mas e daí? Eu gosto dele. É leve. Eu me sinto leve. Eu consigo me locomover com mais facilidade do que antes subiu. Isso é normal. O que nós não podemos é permitir que essas frustrações, esses ajustamentos, o tema é oportuníssimo, é um ajustamento diário, gente, constante. Vocês vão estar lá 70 anos de casado ajustando. Bora olhar para a Bíblia, Abraão e Sara, quase 200 anos cada um, ajustando. Vai estar sempre ajustando aqui, ali, acolá, é necessário. Quero que vocês entendam uma coisa, isso só não pode criar óbices para o crescimento espiritual de vocês e principalmente para a sua família. São necessários. Se eu pudesse dar um conselho, que os desajustes e as divergências nunca ocorram na presença dos filhos. Que sempre ocorram no momento off, casar. Bora lá para o papo cabeça entre adultos, de adulto para adulto. De homem de Deus para mulher de Deus. Não gostei. Não tem isso. Não gostei do que você fez. Tem isso tudo. Gente, isso não pode ser arquivado para ser resolvido no dia seguinte. Eu não vou entrar nesse ponto pelo horário. Mas esse é um princípio espiritual. Eu poderia discorrer aqui sobre horas. Nós estamos no ensaio. Eu não toquei em nada aprofundado. Nós estamos no mingau de maisena aqui. Se eu fosse migrar para um manjar, eu levaria no mínimo 1h30 para fazer uma introdução. Mas esse é um princípio espiritual que pode bloquear bênçãos de alcançar você. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que há essa recomendação? Porque é um princípio espiritual. Se eventualmente à noite, com uma pendência por resolver, o Senhor pede sua alma, não dá certo. É isso, pastor. Bíblia. Se nem sua oração sobe, ela fica bloqueada quando há uma divergência, uma pendência que você não resolveu. Se eu tocasse numa pendência mais aprofundada, que é a intimidade do casal, é a particularidade do casal, aí sim é que não podem haver pendências, porque é dívida acumulativa. É dívida ativa. Quando você não paga suas contas na intimidade, você está criando tendências espirituais, comprometendo seu propósito, seu ministério, sua saúde psíquica e também física. Divergiu, brigou por causa da camisa, discutiu? Amor, me perdoa. Não estou ouvindo. Me perdoa. Não estou escutando. Você ouviu falar uma coisa? Não. Você me perdoa? Não ouvi, falou rápido demais. Quero reconhecer teu erro. Me perdoa. Está perdoado. Vai, não pegues mais. Não tem essa sentença no final? Reverendo, eu quero te agradecer e para terminar, eu quero fazer uma consideração final e mais uma vez agradecer à família Batista pela honra e pelo privilégio. E dizer a vocês que o ajustamento é uma necessidade inadiável e impreterível, e ele se aplica e se estende a todas as esferas da vida de vocês. Ele acontece na intimidade do casal, ele acontece nas finanças do casal. Ajustamento implica em um homem ter a capacidade de autodenúncia. Por isso o amor que ele tem, ou deve ter, ou deveria ter para com a esposa, é comparado ao amor de Cristo pela igreja, amor sacrificial. Você tem que estar disposto a abrir mão da própria vida, se necessário for, pela sua esposa. Sim. Aquele que a prejudica, que a maltrata, prejudica e maltrata a própria carne. Quer ser abençoado, abençoe ela. Quer ser honrado, honre ela. Respeite seus limites. Aprenda a ouvi-la, a escutá-la. Vocês dois são uma só carne. No plano espiritual não há distinção. Vocês dois são um só. Deus fez uma fusão perfeita. E para fechar com recomendação última, as batalhas que vocês não vencerem enquanto casal se transferem para os filhos de vocês. É sério. Eu venho de
de uma ascendência paterna complicadíssima. Qual é o histórico da sua ascendência paterna, pastor? Assassinato, alienação mental, já disse isso, não sei se para os amados. Meu bisavô atentou contra a própria vida. Meu avô, por inúmeras vezes, foi hospitalizado, inclusive no extinto hospital psiquiátrico de Barbacena. Meu pai, meu genitor, há 32 anos faz uso de psicotrópico, antidepressivos, ansiolíticos, calmantes. Meu irmão, 2 anos mais novo que eu, por inúmeras vezes teve que ter intervenção médica, teve que ser dopado, porque lesão autoprovocada. A gente não fala mais automutilação, se cortava todo, se queimava todo. Se você ouvir sem camisa, é assombroso o que ele tem, coisas que ele fez a si próprio. E aí eu decidi, porque quando você deixa o pai, você está rompendo com essa ancestralidade, você está renunciando a esse vínculo. Isso não vai se perpetuar de você para a sua descendência. Você precisa fazer essa renúncia. Eu renuncio às alianças feitas pelos meus antepassados, quer por consciência, quer por inconsciência. Os compromissos que assumiram com esse mundo, ou com o príncipe desse mundo, eu os renuncio em Cristo, porque em Cristo eu sou uma nova criatura e a minha descendência será abençoada. Quando eu tomei consciência disso, e esse é o seu pior inimigo, para fechar de verdade agora, Oséias 4:6. O que precede a destruição? O meu povo foi destruído por ignorância. Enquanto você não decidir conscientemente a romper com velhos padrões, a abandonar aquilo que ficou lá, porque você preside uma família, o que você quer para os seus filhos? Eu dizia, quando na casa do meu pai, se um dia eu me casar, eu vou ser o marido que eu não vejo, e vou ser para os filhos, para os meus filhos, o pai que eu nunca tive. E esse é o meu compromisso: honrar a minha esposa e a minha descendência. Portanto, meus amados, fica triste não. A expectativa realmente é uma coisa, a realidade é bem outra. É como cantar no chuveiro. Quando você sai lá fora, você fica: onde é que ficou aquela voz? E aquela afinação? Aquela de que sumiu. Você volta para o banheiro, o milagre se repete debaixo do chuveiro. Não é assim? Casamento é assim também. Então seja realista, maduro. Você precisa dessa pessoa que está do seu lado. Vocês são, e nunca, nem por um momento, permita ter abrigo no seu psiquismo, na sua mente, no seu coração, a possibilidade de se continuar assim. Não dá mais. Nunca se esqueça de que é até que a morte. Faz a oração da morte: Jesus me leva. Estou ansioso para conhecer o céu, eu estou aguentando mais a depressão. Me arrebata essa noite. Me leva para morar nas mansões celestiais. Faz a oração da morte. E sela ela. Tudo que pedidos na oração crendo, Mateus 21:22. Tudo que pedidos na oração crendo, receberás. Pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7:7. É só você bater lá: Jesus, estou querendo ir embora. Tem jeito mais não. Brincadeira à parte, nunca, nem por um momento, imagine-se, veja-se longe dessa pessoa. Ela é uma bênção de Deus para você. Ele é um presente de Deus para você e para os seus filhos. Sem ele ou ela, você não teria seus filhos e não estaria no propósito para o qual Deus chamou você. Que você a honra sobre tudo e sobre todos, sobre tudo e sobre todos, exceto sobre o Senhor. Mas ela é a preferida. Entre ela e sua mãe, ela. Entre ela e seu pai, ela. Entre ela e seus filhos, ela. Entre ela e você, ela. Ponto. Isso é Bíblia. Se tiver que ficar sem comer para que ela se alimente, fique dando glória a Deus. Tem uma canção assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. E para terminar, mais uma vez sendo grato, reverendo, senhor, me autoriza a fazer uma oração de 60 segundos de gratidão por esse momento. Eu volto a palavra a quem de direito, ao Senhor. Se você quiser dar as mãos para essa pessoa ungir e abençoar,